Bom dia a todos vocês que assistem esse canal e que Deus continue os abençoando. O tema de hoje é: a morte é o começo de uma nova vida ou o fim da vida? Sabemos que Deus nos criou para viver eternamente. Infelizmente, por não cumprir com as ordens de Deus, ou seja, por desobedecê-lo a Deus, o sofrimento e a morte passou a fazer parte da humanidade. Como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E quando morremos, retornaremos ao pó, como está escrito no Salmo 104, verso 29. Se esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, volta ao pó. O fôlego, o sopro de Deus, é que nos faz viver, pois o sopro de Deus é que nos torna uma alma vivente. E nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Mas após a morte, o que acontecerá? Será que a morte é o começo de uma nova vida ou é o fim da vida? João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Se Ele nos criou para viver eternamente, assim vai ser, ou assim será. O plano de Deus é salvar toda a humanidade, mas perceba que serão salvos somente aqueles que creem nele. Em João capítulo 11, verso 21, está escrito: quando Lázaro morreu, sua irmã Marta chegou para Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o verso 25, Jesus declara: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está declarando que Ele é a vida e a ressurreição. Então isso significa que os mortos um dia vão ressuscitar. Mas para quê? Em João 5, verso 28 e 29, está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Este dia é exatamente na volta de Jesus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que os que morrerem em Cristo ou descansarem em Cristo, para essas pessoas a morte é o começo de uma nova vida e uma vida eterna. E viverão para sempre com Cristo. E os mortos que não se salvaram, o que acontecerá com eles? Em Apocalipse 20, verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esses 1000 anos exatamente é o tempo que os salvos passarão com Cristo no céu. Passarão exatamente 1000 anos. E após os 1000 anos, o que acontecerá? Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15, diz assim: vi um grande trono, branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto,
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ao contrário dos que ressuscitaram para a vida, ou viver com Cristo eternamente, os ímpios e os perdidos, os ímpios ou os perdidos, como queiram chamar, vão ressuscitar para morrer novamente. Serão jogados ou lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. E assim todo mal será eliminado, como está escrito em Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O meu desejo é que você também faça parte daqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição para viver eternamente com Cristo. E que Deus continue lhe abençoando. E compartilhe conosco, inscreva-se, porque a sua participação é muito especial.